O caso envolvendo a gleba Suiamiçu, que foi demarcada como reserva indígena Maravaty-Sede, tem ganhado repercussão da mídia. Dessa vez, o assunto foi retratado em um dos principais jornais norte-americanos, o The New American. O texto traz diversas críticas ao processo de desocupação da área e ainda afirma que milhares de moradores que viveram na região há décadas ou que até nasceram lá estão sendo retirados por objetivos escusos. Na matéria, o jornalista ainda faz menção de que a desocupação de Suiamiçu não será a primeira enfrentada pela população da América do Sul. Repórteres no local e até mesmo legisladores federais suspeitam que um derramamento de sangue pode estar próximo. O governo, no entanto, prometeu expulsar as comunidades a qualquer custo, ameaçando aqueles que se recusam a cumprir as acusações criminais e até mesmo a perda do pouco que resta de seus bens pessoais. Balas de borracha, gás lacrimogênio, balas e ameaça. A acusação tem sido empregadas para remover à força os moradores locais, que o governo continua a desumanizar como invasores e intrusos, disse parte da matéria. O texto ainda menciona a corrupção no Brasil, envolvendo questões de demarcação indígena. Os críticos e os residentes locais acusaram o governo do Brasil da corrupção em massa, dizendo que o objetivo final é destruir propriedade privada e toda a resistência potencial, começando com a população rural. Eles argumentam, entre outros pontos, que as autoridades federais estão fazendo a licitação de interesses estrangeiros e estão em conluio com a ONU, as grandes corporações internacionais ocidentais baseados em organizações não governamentais como Greenpeace e outros interesses. O governo federal aceitou a tese de alguns antropólogos que, onde quer que índios deixaram um de seus mortos enterrados no chão, de repente a terra pertence a eles. A população da Suiamiçu é de pessoas pobres e trabalhadoras que não têm nenhuma maneira de responder à força bruta do governo comunista, disse um líder conservador brasileiro ao The New American. Além das críticas ao processo, a matéria ainda retrata os sofrimentos dos moradores da área, como no trecho a seguir, onde é usado um depoimento de uma criança. Um menino de 8 anos de idade, também chorando, leu uma carta para o presidente brasileiro Dilma Rousseff, pedindo-lhe para não deixar que a polícia possa derrubar a casa de sua família. Democracia, liberdade de expressão, verdade, justiça. Palavras tão comuns aos nossos ouvidos estão presentes nas revistas, nos jornais, nas novelas, mas principalmente estão abusivamente nos discursos dos políticos de profissão. Tudo em nome da justiça, da paz, da verdade e tudo pelo povo. Mas e o que é a justiça? O que é a verdade? O que é a liberdade? O que é a democracia? Foram e são questionamentos que perturbam a minha cabeça e juro que tento encontrar uma resposta coerente. E quando eu penso que encontrei, vem algo que me faz perguntar novamente. Tenho falado demais sobre o assunto Suiamiçu e quero aqui dizer que prefiro chamar assim do que reserva indígena Maravaty-Sede, até porque ali de reserva tem muito pouco. Embora seja assim decretada, continuo achando que a terra é de quem vive nela, de quem produz. Convicções. Convicções por convicções, cada um tem a sua e eu, como jornalista, tenho de ter imparcialidade. Pelo menos, muitos dizem ser o equilíbrio da profissão. Fico pensando, se eu tenho que ter imparcialidade, imagina então o que teria que ter os nossos juízes, promotores, ministro da Justiça e assim por diante. Me choca ouvir declarações de pessoas dizendo que, ao entregar um pedido ao ministro da Justiça, Aires Brito, a resposta veio rapidamente. Vou pegar, mas já adianto, nem vou ler, sou indigenista. Assim, me contou um produtor que estava junto com o advogado da Associação dos Produtores da Suiamiçu, que acompanhou esse momento lá em Brasília, numa certa feita com o tal ministro. Aí, fico eu aqui de longe, no interior do nosso Brasil, uma região rica e linda como é a região do Araguaia, vivenciando situações de humilhantes cerceamentos a tantos direitos garantidos por leis criadas para que fossem cumpridas. Vendo um povo ser massacrado em direito de um outro povo, os índios,
que também são massacrados. Me assusta ver uma secretária dos Direitos Humanos dizer: a nossa gente cuida da nossa gente. Realmente, secretária Maria do Rosário, a nossa gente cuida da nossa gente, sim, porque o governo, ao que parece, cuida dos interesses dele. E a secretária continuou em seu discurso durante a entrega do prêmio Direitos Humanos no Palácio do Itamaraty a dizer que o Brasil incluiu, que o Brasil tirou da extrema pobreza milhares de pessoas. Mas a realidade que eu vejo hoje, Maria Rosária, no Araguaia, não tem nada a ver com o seu discurso. Um discurso que afirmou: é direitos humanos agirmos juntos pela saúde, pela assistência, pela inclusão na educação. É direitos humanos fortalecer os conselhos para que no Brasil não tenhamos mais os atos de resistência seguidos de morte. Palavras da nossa secretária da Presidência da República, Maria do Rosário. E disse mais: para que tenhamos em cada momento a possibilidade de estarmos ao lado de Dom Tomás, ao lado de Leonardo Boff, ao lado de Pedro Casadaglia, valorizando a gente brasileira. Porque o Brasil que nós trabalhamos e que o governo brasileiro trabalha, orientado pela presidenta Dilma, conjuga unidemocracia, direitos humanos e paz. Palavras bonitas ditas pela secretária da Dilma e aplaudida por todos os presentes no evento. E até por mim, secretária. Muito bem, bonito na teoria. E na prática? E o que assistimos diariamente? Falam de paz e mandam policiais fortemente armados, helicópteros, Força Nacional, Polícia Rodoviária Federal. Falam em democracia e um ministro diz não ler um pedido de um advogado porque se diz defensor de uma causa. Educação, quando vimos escolas construídas pela força de um povo caírem por chão. União, quando desunem branco do preto, índio do branco e por aí em diante. E as provas sobre o que estou dizendo estão por toda parte na comunhão que existe do povo branco com o povo índio. E se não fosse essa desunião causada pelo próprio governo, esses problemas, eu tenho certeza, não existiriam, porque o preconceito é criado de cima para baixo. E por fim, direitos humanos. O que é o direito? E o que é o humano? Um ser trabalhador, que acredita em documentos brasileiros, que tem fé na justiça. Merece então esse mesmo povo ser jogado na rua, ser tratado como bandido, ser transformado em miserável para atender a vaidade de alguns e os interesses de muitos ou de poucos? Povo brasileiro, povo do Araguaia, povo do Mato Grosso, nós precisamos levantar a bandeira do basta. A bandeira do dizer que não aceitamos esse tal direitos humanos, ou melhor, aceitamos ele na prática, no sol do dia a dia, nas terras como as povoadas aqui no nosso estado e por todos os rincões brasileiros onde milhares e milhares ainda passam fome. E aqueles que produzem estão sendo proibidos de trabalhar para a própria sobrevivência e sobrevivência dos demais. Dizer que não aceitamos esses direitos humanos de gravatas, que atendem uns e outros porque são mais bem colocados, pessoas que usam da boa vontade da nossa gente brasileira. Não aceitamos os direitos humanos da teoria, secretária. Queremos ver ele funcionar na prática. Queremos ver os direitos humanos para todos. O Brasil precisa de um banho de realidade e parar de discursos hipócritas como esse que eu ouvi de uma pessoa que eu considerava no mínimo esclarecida. Um discurso no mínimo contraditório com a nossa realidade. Os direitos humanos no Brasil é uma vergonha, porque é construído de pessoas que ainda acreditam somente em si próprio, pessoas que admiram na frente do próprio espelho e trabalham para o bem-estar da minoria, enganando a maioria. É revoltante o que vemos todos os dias na televisão. É revoltante quando vemos uma catástrofe no Rio de Janeiro desabrigar 1.500 pessoas como uma avalanche e ver matérias postadas nos mais variados sites do Brasil e nas maiores redes de televisão brasileira, como que aconteceu no bairro do Xerém nos últimos dias no Rio de Janeiro, onde o cantor Zeca Pagodinho deu um sacode na classe política brasileira. Mas é preciso mais, Zeca Pagodinho. É preciso vir para rincões como o Araguaia.
e ver um desastre ainda maior, uma tortura psicológica feita pela própria justiça, pela própria classe política e poderosa de nosso país, como é o caso da tragédia da Suiamiçu, onde não 1.500 pessoas, mas mais de 6.000 pessoas estão sendo desabrigadas por um ato ditatorial do nosso país democrático. O mundo precisa saber que os direitos humanos por aqui não representam nada. Aqui ele não existe. O mundo precisa saber que o Estatuto da Criança e do Adolescente aqui também não funciona. Ele não é aceito pelas autoridades. O mundo precisa saber que o Estatuto do Idoso aqui também não serve de nada. Ora, que país é esse? Que leis são essas que afagam alguns e esmagam outros? Não podemos nos calar diante de um fato vergonhoso como este que está acontecendo aqui na Suiamiçu, no Nordeste de Mato Grosso. E que na simplicidade mais pura da vida, que dentro da guerra também pode nascer o amor e lindas amizades. Quantos olhares eu presenciei esses dias. Quantas lágrimas vi cair e de tristeza derramei também. Quantos corações apertados. Quantas mãos calejadas eu vi e apertei. Quantos rostos marcados pelo sol eu vi. Quantas crianças brincando na sua inocência com um olhar de medo e de dúvida, mas com a fé de um amanhã melhor eu presenciei. São cenas que eu não vou esquecer enquanto eu tiver vida. São cenas que eu não vou esconder. São palavras que eu não vou guardar só para mim. E se eu precisava de um ideal, talvez a Suiamiçu me deu um de presente. O ideal de mostrar a verdade nua e crua, doa a quem doer. O direito de eu ser quem eu sou e o de você ser quem você é. De quem você quer e de quem você deve ser. A Suiamiçu não vai desaparecer e não vai morrer. Vai ficar guardada, vamos dizer assim. Mas a história da Suiamiçu não termina aqui. Ela pode e deve servir de ponto de partida para muitas coisas começarem a ser transformadas. Tudo tem que ter um ponto de partida. E talvez o gigante, que é o silêncio do Araguaia, começou a acordar com o barulho da ditadura vivida hoje na região.